Falar em reforma protestante, 496 anos atrás. A gente não gosta desse negócio de ficar voltando tanto tempo atrás. 496, pastor. O que tem a ver o que aconteceu lá com a gente hoje? Você sabe o que aconteceu lá? A gente lembra desse dia, comemora a reforma nesse dia, mas, na verdade, a reforma não foi um dia. A reforma foi um longo processo. Entre outras coisas, o que a reforma fez foi colocar a Bíblia Sagrada na mão das pessoas. Se você hoje tem a facilidade que você tem para adquirir uma Bíblia e para ler uma Bíblia, você deve isso à coragem de homens e mulheres que viveram há 500 anos antes da gente. 500 anos atrás, mais ou menos, a igreja de Jesus na terra perdeu toda a sua vitalidade, toda a sua força. Jesus, quando edificou a sua igreja, e ela tem o seu início histórico lá em Atos dos Apóstolos, ele disse que a igreja seria sal da terra e luz do mundo. E ele disse de uma forma muito radical: se o sal não serve para salgar, ele não serve para mais nada a não ser para ser pisado e lançado fora. Isso significa, se a igreja não cumprir a sua missão, para que ela serve? Ela é relevante na medida em que ela cumpre a sua missão de ser sal da terra e de ser luz do mundo. E, infelizmente, a igreja, nesse tempo, ela perdeu o seu sabor, perdeu a sua força de influência, a sua vitalidade. E, entre muitas razões, a principal delas é que a igreja deixou de estudar a Bíblia, se distanciou da Bíblia e substituiu a Bíblia e o ensino da Bíblia pelas tradições. Então, o que valia para os crentes e para a igreja enquanto organização, não era o que a palavra de Deus dizia, mas era o que era tradição e costume da igreja. E assim a igreja foi gradativamente substituindo o estudo da palavra pelas tradições e pelos costumes. Então, já não era mais o que Deus está dizendo. O que Deus pensa? Qual é a vontade de Deus? Já não era mais, mas era o que a igreja pensa. Parece que é a mesma coisa, mas não é não. O que a igreja diz a respeito disso? O que o nosso líder maior diz a respeito disso? Não era o que a palavra de Deus diz. O que eu acho, o que eu penso, o que é mais razoável dentro da minha lógica? Não o que a Bíblia diz. E com isso a igreja foi perdendo a força, foi perdendo o vigor, a igreja deixou. Para que a igreja existe? A igreja servia para escândalos. Os escândalos se multiplicavam dentro da igreja. A igreja que deveria ser o referencial de moral, deixou de ser. A igreja que deveria conduzir as pessoas ao caminho da salvação, também não sabia qual era esse caminho. A ponto, gente, hoje é até difícil da gente imaginar isso, a ponto das pessoas fazerem documentos, títulos, e você adquirindo aquele título, você tirava uma alma do purgatório e levava aquela alma para o céu. Por exemplo, um parente seu que você acha que ele não foi para o céu, ele não teve uma vida muito legal, um parente ou alguém chegado. Então, você, para se assegurar que ele foi para o céu, você ia lá e comprava um título assinado. Olha o ponto que a igreja chegou. Sabe por que isso, meu irmão? Sabe por que isso, minha irmã? Porque deixou de ler e estudar a Bíblia Sagrada. Há muito tempo atrás, o profeta Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento da palavra. De que maneira eu posso comemorar a reforma? De que maneira eu posso valorizar esse esforço desses homens e mulheres há 500 anos atrás, que com a sua vida trouxeram de novo a palavra de Deus para o centro da igreja? Estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, vivendo a palavra, dando um bom testemunho,
se envolvendo nos projetos da sua igreja. Essa é a maneira de nós celebrarmos a reforma hoje. A reforma protestante só tem sentido para nós se nós hoje estivermos agindo dessa forma. Então, hoje, 496 anos que nós estamos fazendo de reforma protestante, faça um propósito de estudar mais a palavra de Deus, de valorizar essa Bíblia. Hoje você tem Bíblia de todo jeito, de todos os tamanhos possíveis. Se você tem problema de vista, você pode comprar uma extra gigante, uma letra grande. Se você quiser uma Bíblia que com estudo, você pode comprar a Bíblia que já vem um estudo pronto. Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do líder, Bíblia de todo jeito. Está ao seu alcance para facilitar o seu estudo. Reserve um tempo na sua agenda para ler a palavra de Deus. Nós temos o hábito de projetar os textos bíblicos aqui. Isso não substitui a leitura da Bíblia. Quando o pastor convidar você, ou alguém que estiver dirigindo, vamos abrir a Bíblia, não se contente apenas em olhar. Abra a sua Bíblia. Isso vai ajudar você a memorizar. Aí, quando você chegar em casa, você vai abrir e vai se lembrar com mais facilidade daquilo que foi falado e do estudo que foi feito. Então, a projeção não substitui a Bíblia. Traga a Bíblia, leve a Bíblia no carro. Parou o trânsito, leia o texto da Bíblia. Eu sei que tem no celular, tudo bem. Leia no celular, não tem importância. Mas não deixe de ler a Bíblia na sua casa, porque é assim que você estará mais vivo para Deus. A vitalidade, a força espiritual nossa depende dessa relação de submissão com a palavra de Deus. Esse é valor que nós não podemos abrir mão. Nem um amém, não, gente? Amém. Eu leio a história da reforma pelo menos uma vez por ano. E não tem uma vez que eu leio que eu não choro. Quando eu penso no que custou ter a Bíblia na mão hoje, para esses homens, para as mulheres. Valorize isso. Vamos então abrir a Bíblia e vamos prosseguir o nosso culto depois dessa rápida divagação. Isaías capítulo 53, preparando o nosso coração para um momento importantíssimo na vida da igreja, que é a celebração da ceia do Senhor. Isaías capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado. Dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Deus abençoe essa palavra e aplique nos nossos corações. Amém? Ao ler a narrativa dos evangelhos sobre a morte e a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai perceber diferentes grupos ao redor da cruz de Jesus. Diferentes grupos que se posicionavam em lugares diferentes em relação à cruz. Ao ler os evangelhos, numa leitura rápida, você vai perceber, por exemplo, que ao redor da cruz estava parte da multidão que passava por ali e blasfemava Jesus, o nome de Jesus. Parte da multidão que participou da escolha de Jesus para ser crucificado agora passa pelaquele momento, pelaquele ato, e olhando de longe blasfema. Mas também você vai observar os evangelhos narrando que mulheres observavam de longe o que estava acontecendo, conforme Mateus capítulo 27, 55. Então, outro grupo observava de longe, não blasfemava, mas observava de longe, não se aproximava. De certa forma, mantinha uma distância, não quis se envolver, observava, mas de longe. Eu quero crer que esse grupo era um grupo que sentiu a morte de Jesus. Eu quero crer que esse grupo que observava de longe percebeu o sofrimento de Jesus e lamentou o que estava acontecendo. Mas esse grupo estava apenas de longe, sentindo, se emocionando. Mas você vai ver também um terceiro grupo. Um grupo que nos surpreende, que era o grupo do centurião e os que guardavam o corpo de Jesus. Surpreende porque esse grupo, ao ver o que estava acontecendo, ao ver a cruz se erguendo e Jesus sendo crucificado, eles disseram verdadeiramente, esse é Filho de Deus. Surpreende porque esse era o grupo de onde menos se esperava essa reação. Um grupo que estava mais próximo. Um grupo que não escondeu a sua reação. Um grupo que assumiu aquilo que estava acontecendo, não somente com Jesus, mas com eles mesmos. Um grupo que assumiu os efeitos da cruz de Cristo que estava sendo levantada. Você vai ver um outro grupo também, e esse grupo não nos surpreende, que era o grupo dos religiosos, escribas, saduceus e fariseus, que passavam, blasfemavam, dizendo assim: você não disse que era Deus? Como que você é Deus se você não pode salvar nem a você mesmo? Desce daí, salva-te a ti mesmo. Esse grupo não apenas blasfemava, mas esse grupo era agressivo nas suas blasfêmias. Era um grupo que revelava de uma forma muito clara, muito evidente, o seu desprezo pela cruz de Cristo. Nesse grupo também você percebe uma reação, mas uma reação diferente. A cruz de Cristo erguida revela diferentes sentimentos no nosso coração. Eu e você também, de alguma forma, podemos observar a distância com que estamos da cruz de Cristo. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, profetizou a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz que seria erguida e que seria símbolo da maldição, a maldição que era nossa, mas que cai na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cruz de Cristo. O que a aproximação da cruz de Cristo nos revela?
A cruz de Cristo, em primeiro lugar, revela quem nós somos. Ao observar esses grupos ao redor da cruz, você vai perceber que a cruz tem o poder de revelar o que estava no coração de cada um deles. Os fariseus, os escribas, que nunca aceitaram a Jesus, estão ali demonstrando publicamente o que eles pensavam da cruz. As mulheres que de longe observavam, também, de certa forma, aquela distância da cruz revela o que eles pensavam e o que eles sentiam em relação à cruz. O centurião e os que guardavam o corpo de Jesus também percebiam o que realmente significava a cruz de Cristo e demonstrava o que eles sentiam. A cruz de Cristo revela a nossa interioridade. A cruz de Cristo revela as nossas enfermidades. O verso 4 diz que certamente Jesus levou na cruz do Calvário sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. Enfermidades físicas, enfermidades psicológicas, enfermidades morais. A cruz de Cristo revela as nossas dores. Quando nos aproximamos da cruz de Cristo, ela tem o poder de revelar os sentimentos que estão abrigados, estão alojados lá no fundo da nossa alma, do nosso coração, mágoas, discriminação, violência, abandono. A cruz de Cristo também tem o poder de revelar as nossas opiniões. O verso 4 diz que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. A cruz de Cristo revela o que nós pensamos de fato. A cruz de Cristo revela as nossas transgressões. O verso 5 diz que Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A cruz de Cristo tem o poder de revelar quem de fato nós somos, pecadores, e revela a nossa tendência também para o pecado. A cruz de Cristo revela a nossa maldade, as nossas iniquidades. A cruz de Cristo revela também o quanto nós estamos afastados de Deus. Versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. A cruz de Cristo revela o quão distante nós estamos de Deus. A cruz de Cristo também, ela tem o poder de nos aproximar de uns dos outros. O texto nos diz aí, no versículo 12, por isso eu lhe darei muitos como sua parte. O texto aqui está descrevendo qual é a recompensa, qual é o resultado do esforço, do trabalho, do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lhe darei muitos. Quem são esses muitos que a palavra aqui está dizendo? Quem são esses muitos a quem Deus deu para Jesus? A igreja de Jesus, somos nós. É a cruz de Cristo que tem o poder de nos unir. Embora sejamos pessoas tão diferentes, gostos diferentes, tendências diferentes, opiniões diferentes, ninguém, nada, absolutamente nada tem o poder de nos tornar um povo só, como a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso lhe darei muitos como a sua parte. A cruz de Cristo revela a nós a única alternativa de salvação. A cruz de Cristo revela a única alternativa de salvação. Se por um lado, a cruz de Cristo revela a distância, a alienação que nós, seres humanos, estamos em relação a Deus. Se por um lado a cruz de Cristo revela os nossos pecados com muita realidade, se por um lado a cruz de Cristo traz à tona o que de mais podre nós temos dentro de nós, se por um lado ela revela os sentimentos mais terríveis que nós podemos cultivar, por outro lado,
Nada como a cruz de Cristo revela o caminho para a salvação. O verso de número 4 diz que ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Ele levou sobre si tudo aquilo que nós somos, ele levou sobre si. A cruz de Cristo representa a única alternativa de salvação. Jesus Cristo substituiu a mim e a você. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Por causa dos nossos pecados, nós estávamos condenados. Condenados a viver eternamente separados de Deus. Mas a cruz de Cristo nos lembra que Jesus Cristo foi enviado a esse mundo para me substituir. Substituiu você, substituiu a cada um de nós. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. O texto diz: e quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, pelo meu pecado e pelo seu pecado. A cruz de Cristo nos lembra isso, que Jesus Cristo me substituiu ali. A cruz de Cristo também me lembra que eu fui justificado. Com o conhecimento de muitos, com o conhecimento justificará a muitos. O conhecimento a partir da experiência e do relacionamento com Jesus. Através do conhecimento de Jesus e da aceitação do sacrifício, nós somos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que justificados, pois, mediante a fé. Fé em quê? Fé em Jesus, na morte, na ressurreição de Jesus, a confiança de que aquele sacrifício que Jesus fez foi suficiente para a minha salvação. Justificados, pois, mediante essa fé, essa confiança, agora eu e você, agora nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz de Cristo nos aproxima uns dos outros e nos revela a única alternativa de salvação, Jesus. Aquele que substituiu a mim e a você na cruz, aquele que justificou a mim e a você, e aquele que, pelas suas pisaduras, trouxe saúde espiritual e paz a todos nós. O verso 5 diz-nos o texto aí que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? A cruz de Cristo revela a mim e a você a única alternativa de salvação. Eu queria perguntar para você, a que distância você está da cruz de Cristo? Se você pudesse agora, num ato de coragem, com qual grupo você se identifica? Aquele grupo que passou de longe e que até se emocionou e até sentiu? Aquele grupo que olhou de longe e pensou, que injustiça. Aquele grupo que olhou de longe e pensou, mas ele não fez nada para merecer essa cruz. Aquele grupo que se emocionou de longe, mas não se envolveu. Ou talvez você se identifique com o grupo daqueles religiosos que se escandalizavam com a cruz de Cristo. Porque é bonito a gente pensar na cruz de Cristo como alternativa de salvação, como aquela que aponta o único caminho para a salvação, mas como é duro quando a cruz de Cristo revela os nossos pecados. Como é duro. Hoje, quando nós estivermos aqui celebrando a ceia do Senhor, nós seremos convidados ao autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Se você estiver próximo da cruz de Cristo, como estava o centurião,
e os que guardavam o corpo de Jesus, e eu quero crer que você está. Hoje à noite você vai curvar sua fronte numa atitude de muita humildade, você vai reconhecer os seus pecados e a sua necessidade de Deus. Como é difícil para nós, homens modernos do século 21, mas a cruz de Cristo, ela tem o poder de revelar as nossas fraquezas, a nossa miséria, a nossa necessidade de um Salvador. Quando você, hoje, comer o pão e tomar o cálice, você vai se lembrar daquela cruz, que foi erguida há mais de 2000 anos atrás. E você vai fazer uma viagem na história, e quem sabe, pelo seu conhecimento, você vai conseguir montar na sua imagem um cenário. E você vai ver as pessoas ali representadas. Pessoas de diferentes nações, de diferentes grupos representados. E se você estiver muito próximo da cruz de Cristo, você vai olhar e vai pensar e vai dizer assim: aquela cruz era minha. Aquele lugar era meu. Aquele lugar era meu. Que distância você está da cruz? Uns zombavam, outros eram indiferentes e outros se curvaram temendo a Deus, reconhecendo Jesus como Salvador. Que distância você está da cruz? Muitos de nós temos o hábito, quem sabe crescemos trazendo a cruz no peito. Muitos de nós prestamos reverência ao sinal da cruz quando passamos por ela, na porta de uma igreja, ou quem sabe representado num quadro dentro da nossa casa. Nós temos diferentes reações quando contemplamos a cruz de Cristo. O que a cruz de Cristo traz a você? Que reações a cruz de Cristo traz a você? Eu quero crer, espero em Deus, que você se identifique com aqueles que reconheceram a necessidade de um Salvador e disseram assim: verdadeiramente, esse era Filho de Deus, o nosso Salvador. Curve a sua fronte para nós orarmos, por favor. Enquanto você se prepara para esse momento de celebração da ceia do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus tornou-se sofrimento para salvar você do sofrimento. Jesus tornou-se pecado para livrar você da condenação. Jesus tornou-se morte para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Tudo Jesus levou sobre si. Ele levou sobre si as suas enfermidades. Ele foi traspassado pelas suas transgressões. Ele foi moído pelas suas iniquidades. Mas, meu irmão e minha irmã, o castigo que caiu sobre Jesus trouxe a paz a mim e a você. E pelas suas pisaduras, eu e você somos sarados. Cristo padeceu uma vez por todas, pelos meus pecados e pelos seus pecados. Cristo me substituiu naquele lugar. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Mas por causa do grande amor com que nos amou, Ele morreu em meu lugar e em seu lugar. A que distância você está da cruz? Que sentimentos a cruz desperta em você? Emoções? Emoções passageiras? Quem sabe até lágrimas? Que o Espírito de Deus, nessa noite, possa produzir transformação na sua vida. A cruz de Cristo deixe de ser para você apenas um adereço. Que ela saia do lado de fora do seu peito e entre fundo até a sua alma, transformando a sua vida, fazendo de você uma nova criatura.